بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos, nos encontramos no último dia do abençoado mês de Ramadã, do ano 1445. Portanto, hoje é um dia em que todos nós temos de certificar a situação das nossas ações, como é que elas foram, se as ações que nós praticamos temos esperança de aceitação diante de Allah subhanahu wa ta'ala ou não, e pedimos perdão intensificadamente. Pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite as nossas ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos mais oportunidade de presenciarmos mais Ramadã. Portanto, hoje é o último dia. Amanhã, portanto, será o dia de Eid al-Fitr e o felizardo é aquele que recebe o seu pagamento ao terminar o abençoado mês de Ramadã. Nós sabemos que com o Ramadã, um dos propósitos que nós mencionamos, para além do temor, conforme o Corão descreve, la'allakum tattaqun, o mérito, as recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala atribui àquele que jejua o Ramadã, aquele que faz o Qiyam Ramadã, aquele que encontra o Laylat al-Qadr, que é o perdão dos pecados. Os seus pecados são perdoados. Não podemos nos limitar ou achar que somente neste momento, com essas ações, são únicas que nós podemos alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma coisa é nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Nós pecamos, transgredimos, desobedecemos, pecamos, portanto, temos pecado para praticar uma certa ação. No outro lado, nós alcançamos o perdão de Allah com o pedido de istighfar, ou com o tauba. Umas ações, as ações em si já expiam os pecados, como o jejum, Ramadã ila Ramadã, mukaffirat lima bainahunna, 5 salawat, mukaffirat lima bainahunna, al-umra ila umra, assim sucessivamente. As ações, no meio das ações nós encontramos, apesar de não existir o pedido de perdão, Allah subhanahu wa ta'ala em si perdoa os pecados. Obviamente se trata de pecados menores, conforme os ulamás mencionam, assim como o hadith, logo no princípio de Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man sama Ramadã, man qama Ramadã, man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaba, غفر له ما تقدم من ذنبه. Aquele que jejuar o Ramadã, aquele que fizer Qiyam Ramadã, aquele que fizer Qiyam Laylat al-Qadr, tem como prêmio o perdão dos pecados. Não nos limitamos a isso. Existem outras ações depois do Ramadã que nós ainda podemos alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme descrito no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aqim as-salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Você estabelecer o salat de manhã, de noite, e os salats intermédios. Portanto, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: a prática de boas ações, esses salats, as práticas das boas ações fazem com que os pecados sejam perdoados. E Allah quer perdoar os pecados. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah quer vos perdoar. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. O Shaitan quer que vocês se inclinem em direção dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith do Muslim diz: Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Quer que vos indique ações que, se vocês forem a praticar, os vossos pecados serão expiados
e os vossos degraus no paraíso serão elevados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, após a resposta positiva dos seus companheiros, o profeta disse, isbaghul wudu'i ala al-makari, você fazer a ablução mesmo em situação difícil, repetir a ablução. Nós sabemos, se você tem wudu, fez salat al-asr, por exemplo, está no masjid, está à espera a hora de iftar, chegou a hora de iftar, chegou a hora de maghrib, você tem wudu, você vai fazer salat, tem wudu, salat está válido, não há nenhuma objeção, ninguém tem qualquer que seja objeção, mas com este hadith, mesmo assim, você fazer um novo wudu para um novo salat, apesar de ser difícil em alguns momentos. Por exemplo, está frio, você não quer fazer o wudu, a opção é tua. E os ulamás mencionam, não temos 3 salats que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez consecutivamente com o mesmo wudu. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre repetiu o wudu. Nós gostamos de ter wudu, fazemos o wudu no al-fajr, fajr ainda pronto, fazemos o wudu no zuhr, esse wudu até isha. Salat está válido, 100% válido, não há objeção. Mas aqui, para enquadrarmos neste hadith, não é a repetição da ablução, isbaghul wudu, você voltar a fazer wudu, portanto, é o que é incentivado. O que é proibido fazer é você fez um wudu, não fez nenhum ibada com aquele wudu e voltar a fazer outro wudu, isso é makruh. Mas se você fez um wudu, fez um ibada, você voltar a fazer wudu para um outro salat, por exemplo, não há nenhuma objeção. Não sei se entenderam aqui a diferença. Portanto, há diferença. Este é o momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isbaghul wudu ala al-makari. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, wa kathratul khuta ila al-masajid, ou ila al-masjid. Masjid ila al-masajid. Você caminhar longas distâncias. Por mais que você tenha que caminhar longa distância, mas o teu propósito é ir para o masjid e fazer salat no masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o motivo dos teus pecados serem perdoados. A cada passo que você der, os teus pecados serão perdoados. A nossa ligação com o masjid não é no Ramadã. O Ramadã é só um mês. Allah diz ayyama ma'dudat, 30 dias. Só. A ligação com o masjid, pesados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se vocês virem alguém ligado ao masjid, testemunhem que este é o mu'min. Ligação com o masjid, ir para o masjid, voltar do masjid, ir para o masjid, hora de salat, ir fazer salat no masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, longas caminhadas para o masjid é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados. Quando nós fazemos a ablução, o profeta sallallahu alaihi wasallam, para além de falarmos somente os teus pecados são perdoados por você repetir a ablução, quando você faz a ablução, não é? Cada membro que você lava, os pecados praticados com aquele membro são também expiados, são perdoados. O outro aspecto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou é relacionado aos 5 salats. As 5 salats, Fajr até Isha, os pecados entre esses salats são perdoados. Nós conseguíamos fazer isso. Neste mês de Ramadã, fizemos 5 salat no masjid. As pessoas tinham preocupação de fazer salat no masjid, seja na hora do zuhr, seja na hora da asr até porque já está perto do iftar, não podia mesmo faltar, mas a preocupação não era essa, era de fazer salat no masjid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o salat, um salat para outro salat, os pecados também são perdoados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, as boas ações em si, as boas ações, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, depois de praticar uma má ação, pratica uma boa ação, esta boa ação poderá expiar aquela má ação que você praticou. Portanto, são várias oportunidades que os pecados são perdoados. Até quando nós terminamos a nossa refeição, fazemos o dua após a refeição. Alhamdulillahi alladhi at'amana hadha at'am wa razaqana min ghairi hawli minna wala quwwa.
louvado seja aquele que deu-me de comer, sem qualquer poder ou força da minha parte. Allah subhanahu wa ta'ala alimentou-me. Este é o motivo também dos seus pecados serem perdoados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse àquele indivíduo, nós estamos aqui a falar só para encorajar as ações. Não pensamos que o Ramadã acabou a oportunidade de ter os pecados perdoados, acabaram. Não, está aberto, está aberto. Esses momentos todos, pelas ações temos este mérito, este prémio. O que falar se você voltar arrependido a Allah, levantando as suas mãos, chorando diante de Allah subhanahu wa ta'ala, na privacidade em particular, que é melhor, Allah subhanahu wa ta'ala está lá para aceitar o nosso pedido de perdão. Allah quer perdoar, espera de nossos passos em direção a Ele. Por que você tem de se apresentar no dia de Qiyamah com montanhas de pecado, enquanto esses pecados podiam ser perdoados aqui? Esses pecados podiam ser perdoados. Allah pode, tem este poder, gosta, mas o poder de Allah de perdoador, para Allah ser perdoador, tem que existir pecador. Se não existe pecador, onde o poder de Allah de perdoar vai se manifestar? Onde vai se manifestar esse poder de Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, tem que existir perdoador, por isso o pecador. Por isso que o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, se vocês não pecassem, Allah traria uma criatura que iria pecar e ia pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer isso que intencionalmente vamos pecar para pedir perdão. Não, a natureza humana, há vezes que você está a andar na rua, olhou para o haram e continua a olhar para o haram, não é? Hadith Ali radiallahu anhu, la tattabi'u nazratu nazra fa inna laka al-ula wa lal-akhirah. Não siga um olhar após olhar. Você olhou, não continue a olhar para o haram, porque te é permitido o primeiro olhar, que é acidental, e não o segundo. As pessoas dizem que, olha, eu olhei uma vez, vou continuar a olhar, mas você já está a manter no olhar, está a seguir o proibido. Calhou é uma coisa, depois você baixou o olhar. Não é encher, não é, os olhos, depois dizer não, o hadith diz que não pode olhar. Mas acontece. É natureza humana. Kullu bani Adam khata'. Todos os filhos de Adão pecam. Portanto, o melhor dentre os pecadores é aquele que se arrepende. Portanto, temos este momento também em que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Para não falar do próprio pedido de istighfar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, conforme o hadith que está no Abu Daud e Tirmidhi e Hakim, sobre a condição de Bukhari e de Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qala, aquele indivíduo que disser astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahf. Aquele que disser astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, os seus pecados serão perdoados, por mais que ele tenha abandonado, tenha fugido do campo da batalha. Então, fugir do campo da batalha é um dos graves pecados. O único momento que você pode fazer isso é quando se tratar de uma estratégia de se preparar melhor para contra-atacar. Mas simplesmente fugir, abandono, é um dos grandes pecados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa in kana qad farra min az-zahf", por mais que ele tenha fugido do campo da batalha, se ele disser astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ghufirat dhunubuhu, os seus pecados serão perdoados. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse que aquele indivíduo que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala qabla an tatlu'a ash-shams, taba Allahu alayhi. Aquele que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala antes do sol nascer do seu point, qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha. Aquele que pedir perdão a Allah antes do sol nascer do seu point, os seus pecados serão perdoados. O que quer isso dizer? Quer dizer, antes do Qiyamah, né, o Lamaz menciona 3 dias. O sol nascerá do point até o meio-dia e voltará para o point. A partir deste momento, não há tauba, não há registro de boas ações, tudo fechou.
Não há. Portanto, antes desse momento, os seus pecados podem ser perdoados se a pessoa pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E não só aquele indivíduo que disser Subhanallah wa bihamdihi, só Subhanallah wa bihamdihi 100 vezes por dia. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, que significa glorificado seja Allah e todos os louvores pertencem a Allah. 100 vezes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que khuttat khatayahu walau kanat mithlu zabad al-bahr. Os seus pecados serão perdoados por mais que sejam equivalentes à espuma do oceano. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah quer vos perdoar. Você só dizer Subhanallah wa bihamdihi 100 vezes, por mais que os seus pecados sejam equivalentes à espuma do oceano, os pecados serão perdoados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Aquele indivíduo que disser astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh 3 vezes, os seus pecados também serão perdoados em mesma proporção. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo que disser la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Os seus pecados também serão perdoados, por mais que sejam equivalentes à espuma do oceano. Ao vestir a roupa, o dua que nós fazemos ao vestir a roupa, alhamdulillahi alladhi kasani hada wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa, tem mesmo efeito. Os pecados também são perdoados. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que fizer o wudu, a ablução, este que estamos aqui a dizer, você fazer a ablução mesmo em situação difícil, você fizer a ablução e dizer Allahumma ja'alni, dizer ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Os seus pecados também serão perdoados. Depois do salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Os seus pecados também são perdoados. Antes de dormir, aquele indivíduo que disser, quando ele se deitar na sua cama, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Quarto kalima, la hawla wa la quwwata illa billah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os seus pecados também serão perdoados. E este hadith ainda acrescenta, e ele diz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Quarto kalima, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Os seus pecados serão perdoados. E ainda, aquele indivíduo, antes de dormir, dizer astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh 3 vezes, também tem o mesmo propósito, os seus pecados serão perdoados. E, para terminar, aquele indivíduo que despertar à noite, dormiu, despertou à noite, antes de dormir tem uma oportunidade de ter os pecados perdoados, mas você despertou à noite, dormiu e despertou. O profeta sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra min al-layl, aquele que despertar à noite, e quando ele desperta, ele diz la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, e ele dizer Allahumma ghfirli, ou Allah perdoa-me, os seus pecados serão perdoados. E se ele levantar e fazer solá, o seu solá será aceito. São alguns momentos que aqui mencionamos em que os pecados são perdoados. Não percamos a esperança que, olha, o Ramadã já está a terminar, hoje é o último dia, e com o Ramadã tínhamos os pecados perdoados, com o Qiyam al-Layl, a Salat al-Tarawih, os nossos pecados eram perdoados, Qiyam al-Layl al-Qadr, idem. Mas temos aqui vários outros momentos
em que os seus pecados são perdoados. É verdade que uns ulamás mencionam que esses pecados serem perdoados simplesmente com essas ações referem-se a pecados menores, mas os pecados maiores requerem de tauba. Tauba o que é? Tauba é você voltar a Allah arrependido daquilo que você cometeu. É só isso. E pedir que Allah se perdoe. Esta é uma coisa. Segunda coisa é você ter remorso do que você fez. O simples remorso é tauba. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: An-nadamu tauba. Subhanallah. An-nadamu tauba. O remorso, aquela sensação que você tem depois de ter pecado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: isso é tauba. Não é? Mas nós vemos as pessoas que cometem pecado, nunca têm remorso daquilo. Sentem-se bem, ainda com a intenção, vou voltar a fazer. Você não sabe o que pode acontecer contigo depois. Temos dito, são 2 momentos. É verdade que o tauba é você falar que não voltará a fazer aquele pecado. Ter remorso, pedir perdão, arrepender-se e dizer que não vai voltar a fazer aquele pecado. Isso chama-se tauba. Você mostrar a firmeza que você não vai voltar a fazer aquele pecado. Naquele momento que você está a pedir tauba, você está limpo no seu coração, dizer que você não voltará a fazer aquele pecado, aquele é tauba. E se depois você voltar a fazer aquele pecado, você pede tauba outra vez. Allah não limitou a porta de tauba. Allah quer a tua sinceridade. Aqui é a sinceridade que se precisa. Taubatan nasuh. É o que Allah está a dizer: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuh. O verdadeiro tauba é o momento que você está a pedir perdão. Você, no seu íntimo, você diz que eu não vou fazer isso. E você é verdadeiro, é veraz que você não voltará a fazer. Aí você fez tauba. Mas se você está a dizer: o Allah me perdoa, mas dentro de ti você está a dizer: o Allah, eu não voltaria a fazer isso, mas dentro de ti você diz: isso é uma coisa boa, eu gosto muito de fazer, eu vou voltar a fazer. Você não está a fazer tauba. Isso não vai ser perdoado. Por quê? Porque você não está sendo sincero com você próprio. Não está sendo sincero. Então, que fique claro, para diferenciarmos. Uma coisa é você estar de facto arrependido daquilo que você fez e você manifesta este arrependimento diante de Allah, pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele momento, a tua intenção firme é de nunca mais voltar a fazer aquilo. Tenho dito, nós temos um grande mufti dentro de nós. O nosso íntimo é o nosso grande mufti. Mufti é aquele que dá fatwa, é aquele que diz que é certo ou não é certo. E Allah inspirou isso a todos nós. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah deu essa capacidade de cada um poder fazer a distinção do que é certo e do que é errado. Então você não vai enganar a si próprio. Não é possível. Isso não é possível. Então, quando você pede perdão a Allah, você é verdadeiro. Eu não vou voltar a fazer. Allah vai te perdoar. Mas se você está a dizer que não vou fazer verbalmente, naquele choro teu, Allah, inna Allah alimun bidati sudur. Allah é o conhecedor daquilo que vai nos nossos íntimos. Por isso que an-nadamu tauba. O remorso é que vai dentro de ti. Então, se existir isso, Allah perdoa. E depois, você escorregou outra vez. É outro momento. Portanto, esta é a diferença, não é? De tauba ser aceite, de tauba não ser aceite. E o resumo daquele Imam Nawawi, rahimahullah, mencionou no Sharh Muslim, assim como no Sharh condições que ele apresentou no Riyad al-Salihin quanto à condição para a aceitação do pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala concede-nos esta oportunidade de mantermos firmes com as nossas ações que praticávamos no Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça que possamos presenciar mais Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala, acima de tudo, aceita as nossas boas ações, aceita este tempo que nós ficamos aqui, tiramos o nosso tempo, poderíamos estar a descansar, mas para aprender alguma coisa. A boa nova é que os nossos nomes são sempre registrados diante de Allah, não é? E Allah faz com que os anjos testemunhem que todos aqueles que estavam lá sentados a falar de Allah, a ouvir de Allah, a aprender grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala, todos são perdoados. E que terminamos assim a nossa sequência, as nossas aulas após Salat al-Fajr no abençoado mês de Ramadã. Portanto, essas aulas voltarão
ao seu horário normal, que é após Salat al-Isha, nos dias estabelecidos, e inshallah iremos informar quando voltaremos a esta sequência. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de todos nós. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.